Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 11 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje não tivemos nenhum grande ataque, nem russo, nem ucraniano aqui contra as retaguardas, as respectivas retaguardas, mas a gente tem um monte de informação sobre os ataques passados feitos pelos ucranianos aqui, né? A gente sabe, por exemplo, que o ataque aqui em Belgorod, que foi feito ontem com um míssil lançado por avião, o primeiro ataque desse tipo, destruiu uma grande quantidade de munições. Tem a listagem do que foi destruído aqui, muito bacana, né? E também temos a informação dos S-300 que foram destruídos aqui no Cabo Tarrankut, em Jankoy, e mais um monte de informação. Esse ícone aqui, falando que estão transportando combustível na ponte da Crimeia, a gente já falou sobre isso ontem, né? Não é novidade pra gente aqui, né? Na linha de frente, os russos avisam que tomaram mais algumas cidades aqui. Tomaram Staromayorsk, aqui na região de Velika Novosilka, e também algumas cidadezinhas aqui próximo de Svatov, né? Só que é aquele negócio, a impressão que a gente tem é que eles foram lá, botaram a bandeirinha, mas se tem controle sobre a área mesmo, não sei, né? De qualquer forma, conforme a estratégia ucraniana, de fato, não há interesse em manter território neste momento. O importante é preservar as forças, causar dano às forças russas, evidentemente, mas não se preocupar muito com uma cidadezinha ou outra que é capturada aqui, porque o negócio é você ter uma vantagem estratégica decisiva. Não adianta ficar brigando guerra de atrito, que vai perder soldado, vai perder equipamento, vai perder tudo e não vai conseguir avançar nada, né? Deixa os russos ficarem jogando esse jogo, que eles vão só se enfraquecendo. Quando a Ucrânia tiver realmente a vantagem competitiva, aí a coisa vai mudar de figura, né? Quando é que vai ser isso? Vamos ver, a gente não sabe ainda, né? Eu espero que junho agora, no final de junho, mais para frente talvez, a gente tenha os F-16 chegando aqui fazendo a diferença. Inclusive tem alguns comentaristas russos comentando exatamente isso que eu estou falando para vocês, estão preocupados com essa possibilidade. A Rússia está se destruindo para conquistar uma cidadezinha ou outra aqui, sem nenhuma mudança no ponto de vista estratégico na linha de frente. Quando chegarem os F-16, a coisa vai mudar de figura aqui na batalha, né? No fronte diplomático, a gente tem duas boas notícias e uma notícia vergonhosa para nós brasileiros, né? As duas boas notícias, primeiro, os Estados Unidos acabaram com a vedação que eles tinham das armas americanas serem usadas pelo batalhão Azov, né? O batalhão Azov, vocês sabem, hoje em dia é o regimento Azov, na verdade, é uma milícia que começou ali na Ucrânia, ou seja, civis se organizando para brigar contra o exército do Putin aqui na região de Kharkiv e na região de Mariupol, e acabaram chutando os russos ali de Mariupol, né? Os russos ficaram muito sentidos com isso e começaram uma campanha grande para dizer que o batalhão Azov era nazista, né? Tinha ligações nazistas e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falo para vocês, né? É o que a esquerda sempre usa para criticar o outro lado. Não tem nada, nenhuma base nisso daí. Só que os russos fizeram isso desde 2014, então pagaram reportagens em revistas estrangeiras, revistas americanas, então muita gente caiu nesse papo de que o batalhão Azov é nazista, né? Inclusive os Estados Unidos tinham essa vedação, não podia mandar armas americanas para o batalhão Azov. Isso acabou hoje, porque já está mais do que claro que não tem nenhuma lógica isso foi pura propaganda russa, essa ligação do Azov com o nazista, né? E se alguém mostrar para você, mas tem foto aqui do pessoal do Azov com bandeira nazista e coisa e tal, é montagem. Todas essas fotos são montagem. Tem uma thread que a gente já falou sobre ela aqui no início da guerra, é tudo montagem feita com Photoshop, essas bandeiras nazistas, né? Existem alguns soldados do Azov que usam o sol negro. O sol negro é um símbolo que também foi usado pelos nazistas, mas o sol negro já é usado pelos eslavos há muito antes disso. É um símbolo de força, de poder e coisa tal, que é usado pelos russos, pelos ucranianos, pelo pessoal dos países bálticos, da Polônia. Toda a população eslava usa muito o sol negro, então isso não tem nada a ver com o símbolo nazista no final das contas, né? Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que está acontecendo na Alemanha, nesse momento, o Fórum de Reconstrução da Ucrânia. Então o Zelensky está lá com Olaf Scholz e várias outras pessoas da comunidade europeia, planejando a reconstrução da Ucrânia depois que os russos forem expulsos aqui do território ucraniano. Uma excelente iniciativa isso, né? E finalmente a vergonha. O pinguço corrupto que por algum motivo está sentado na presidência da República aqui no Brasil, ligou para o Putin
para estreitar a cooperação com a Rússia, né? Para você ver como é que não tem absolutamente nada de democrático ou de centrista ou de frente ampla nesse governo do Lula. É um governo de extrema esquerda, alinhado aos piores ditadores do mundo e que está lá mais uma vez lambendo o saco do Putin, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Extinguir MEC, Ministério da Saúde, Slava Ukraine, Terror das Russetes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre o Su-57. Vocês lembram que os ucranianos destruíram um Su-57 lá na base de Artubinsk, aqui perto do Cazaquistão, aqui, né? E a gente sabia que um Su-57 tinha sido danificado. E havia suspeita que um outro também teria sofrido danos, né? E agora a gente tem isso esclarecido aqui pelo Fighter Bomber, que é um blogger russo, né? E o que ele explica, infelizmente, não é o ideal para a gente, né? Mas o que ele fala aqui, e provavelmente faz sentido isso, é que esse daqui foi totalmente destruído, esse Su-57, ou seja, foi danificado a ponto de que eles não sabem se pode ser reparado, né? Agora, o outro que foi danificado foi esse daqui, ó, mas foi apenas destroços pequenos, foram coisas aparentes que vão ser consertadas no local. Ou seja, faz sentido, né? As bombas explodiram aqui, ó, os ataques contra o Su-57 foram aqui. Então, destruiu principalmente esse Su-57, mas alguns destroços chegaram a atingir esse outro que estava aqui embaixo. Só que, no final das contas, foram coisas leves, acabou que não tirou ele de funcionamento, né? Enfim, mas de qualquer forma, se os ucranianos quiserem destruir mais um, agora está tudo aqui na base, é facilzinha de fazer, né? Dá para ver aqui que eram 3 Su-57 aqui, né? E aqui esse outro aqui é uma pintura só. Isso aqui não é o avião propriamente dito, né? Mas teriam... É verdade que 2 foram danificados, mas um deles foi muito levemente, não faz diferença. Agora, teve mais avião destruído, tá? Esse daqui, ó, mostra os ucranianos destruindo um Su-25 russo, né? Usando um lançador de granada, né? Um lançador de foguete. E o pessoal comemora aqui no final. Dá para ver uma nuvenzinha lá no final, o pessoal comemorando, né? Ou seja, destruíram um Su-25 e já tem a confirmação também aqui nos bloggers russos dizendo que foi derrubado ali na região de Pokrovsk. Pokrovsk é ali perto de Avdiivka, tá? Nessa região aqui. Os ucranianos derrubaram esse... Não, aqui é Chassivyar, é Avdiivka aqui, ó. Que os ucranianos derrubaram o Su-25 russo, né? Então, excelente notícia, mais um avião destruído. Além disso, a gente tem a informação de que um Su-34 caiu ali na Ossétia do Norte devido à falha técnica. Seria um avião que estava fazendo treinamento de pilotos. Então, um avião de treinamento russo, né, e acabou caindo por falha técnica e matando toda a tripulação. Isso aqui não foi derrubado pelos ucranianos, mas de qualquer forma ajuda a Ucrânia, né? É menos um avião que os russos têm e um avião de treinamento, que significa que eles conseguem treinar menos pilotos no Su-34, né? A Ossétia do Norte é essa região aqui, é relativamente perto da linha de frente. Né, daria para os ucranianos lançarem um drone, alguma coisa assim, mas drone para derrubar avião é difícil, né? Então, mas foi acidente que aconteceu aqui na Ossétia do Norte, né? Bom, além disso, a gente teve a informação do que aconteceu naquele ataque ucraniano ontem contra Belgorod. A gente falou que atingiu aqui uma base de comando e controle russa e muita munição e coisa e tal. E agora a gente tem a lista do que foi, né? Lembra, foi o primeiro ataque feito com mísseis lançados por avião contra solo russo, né? É uma coisa recente autorizada pelos americanos, né? E segundo diz o pessoal aqui, foram cerca de 5.000 minas antitanque, antipessoal e coisas de TNT, né? Bananas de TNT que foram destruídas, além de 5 caminhões Ural, e mais 2 foram danificados, e um blindado BTR-082AM também foi destruído. Lembra que aqui também tinha era um posto de comando e controle. A gente não sabe as informações sobre baixas de oficiais russos que certamente estavam nisso aqui também, né?
Bom, ontem também os ucranianos atingiram vários sites de sistemas de defesa antiaéreo russos na Crimeia, né? Um deles foi em Tarrankut, aqui na Crimeia ocupada, nessa região aqui. E a gente tem aqui o firmes da NASA mostrando a região que foi atingida e a conversa do pessoal falando sobre isso aqui, né? A conversa dos russos falando sobre isso aqui, né? O pessoal comentando aqui, a sistema de defesa de bateria foi destruída também às 4 horas, né? A boa notícia é que está todo mundo vivo, ou seja, destruíram a bateria de defesa antiaérea que tinha ali, mas o que eles estão dizendo é que as pessoas, os soldados russos, sobreviveram, né? Então, assim, bom, que bom que vocês estão vivos, mas o objetivo ucraniano era destruir a bateria mesmo, né? Aqui eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você vai começar? Bom, a notícia ruim é que os sistemas de defesa antiaérea foram destruídos mesmo. A boa notícia é que todo mundo está vivo. Isso foi o papo do russo aqui, conversando com alguém, né? E essa daqui eram as baterias na Crimeia ocupada no cabo de Tarrankut. Dá para ver aqui que era uma bateria grande, né? Tinham vários lançadores aqui, radares e coisa e tal. E acabou sendo tudo destruído, né? Ou seja, a destruição grande ali na região ali do cabo Tarrankut, né? Isso aqui que o cara falou que destruiu tudo mesmo, só as pessoas que se salvaram. Esse outro vídeo aqui é um vídeo mais curioso do que qualquer outra coisa, né? Mostra aqui o famoso tanque tartaruga russo, né? Os russos estão apavorados com drones que estão criando esses tanques tartaruga aqui que chegam a ser cômicos, né? No final das contas. Aqui o drone chegando ali, ó. O drone entrou pelo lugarzinho ali, acabou explodindo e daí atingiu munição, atingiu alguma coisa, a coisa toda explodiu aqui. Dá para ver o drone entrando aqui, olha o drone chegando aqui, ó, bem na frente do cano do coisa, ele entra ali, ó, bem pela aberturazinha. A vantagem do drone é exatamente isso, né? O drone consegue entrar numa posição muito específica no final das contas, porque ele é guiado, né? É fácil você guiar um drone, né? Enfim, acabou destruindo completamente aqui o tartaruga russo que estava em algum lugar da linha de frente, né? Outra destruição impressionante de equipamento russo foi o Borisovlevsk, esse sistema russo de guerra eletrônica aqui. Os russos mostram aqui como é que eles estão montando ele, coisa e tal, um sistema de guerra eletrônica para embaralhar radares e coisa e tal. E aqui na segunda parte do vídeo mostra os ucranianos vendo ele com um drone e destruindo completamente, né? Ou seja, destruíram totalmente o sistema russo de guerra eletrônica ali, o Borisovlevsk 2, que é um sistema de guerra eletrônico multifuncional russo, né? Bom, os russos estão dizendo que tomaram Staromayorsk, né? Staromayorsk é essa cidade aqui, falando da linha de frente, né? Falando da linha de frente, aqui Staromayorsk é essa cidade aqui. Os ucranianos tomaram Staromayorsk na ofensiva de verão. Staromayorsk e Urozhaine são cidades que ficam pertinho aqui, divididas pelo rio. É praticamente uma cidade só. E os russos estão dizendo que tomaram Staromayorsk. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu prefiro esperar para ter mais informações, né? O que a gente vê é essa imagem aqui, que mostra uma bandeirinha deles no teto de uma casa. Eles têm feito muito isso para dizer, olha, estamos avançando, tá vendo? Estamos tomando cidades e coisa e tal. Mas é o que eu falo para vocês, no final das contas, o avanço deles é ridículo, né? E muitas vezes isso daqui é feito só truquezinho para fazer propaganda para os superiores deles. Eles vão lá, botam a bandeirinha, tiram a foto, coisa e tal, e saem correndo de lá porque não conseguem ficar naquele lugar, né? Então dá para ver que essa aqui é a cidade de Staromayorsk, isso aqui é Staromayorsk mesmo, mas se os russos realmente tomaram, eu vou aguardar mais para fazer a minha posição sobre isso, mas as evidências que eles estão apresentando estão aí, né? Aqui, ó, mais uma moto blindada dos russos aqui. O pessoal cada vez mais criativo na hora de fazer as coisas, né? Pior que não adianta nada isso daqui. Na hora que chegar uma metralhadora aí, destrói completamente o cara. E olha só a capacidade, o equilíbrio, né, da moto, né? Realmente impressionante, né? Bom, vamos ver aqui os mapas do Polé-Volant. Aqui na região de Vovchansk não teve nenhuma alteração. Continua tudo parado ali. Aqui em Bakhmut, os russos avançaram um pouquinho aqui na região de Ivanivsk, mas nada que faça mudança significativa.
Aqui na região de Avdiivka, né, teve aqui mais um pequeno avanço russo aqui, mas vocês sabem, a principal defesa ucraniana está depois desse rio aqui, então os ucranianos já tomam como perdida toda essa área aqui, não tem muito problema. De qualquer forma, um avanço ridiculamente pequeno dos russos aqui, nenhuma importância isso, né? Aqui está Staromayorsk. Segundo aqui o Pulevoland, de fato, os russos conseguiram tomar a cidade de Staromayorsk, mas como eu já falei para vocês, eu prefiro aguardar, né? O Pulevoland opta por marcar aqui como já tomado pelos russos, eu acho que é cedo para isso ainda, né? Ou seja, de novo, na linha de frente, o que a gente viu é mais do mesmo, os russos avançando muito pouquinha coisa, sem nenhuma grande diferença, dentro da estratégia dos ucranianos de preservar tropas, preservar equipamento, preservar pessoal, para justamente usar isso quando tivermos a vantagem estratégica. Não adianta nada ficar entrando em guerra de atrito nesse momento, deixa os russos tentarem fazer isso. Ah, conquistaram uma cidadezinha aqui, beleza, mas perderam tanta gente para fazer isso que no final das contas não vai dar vantagem nenhuma para eles no longo prazo isso daqui, né? Tudo isso aqui é temporariamente ocupado pelos russos, vai ser tudo recuperado pela Ucrânia muito em breve. E a gente já vê aqui até alguns bloggers russos já entrando em pânico com essa exata ideia que eu estou falando para vocês. Enquanto os russos estão se matando nessa guerra de atrito, que só consome material, consome pessoal, e não avança nada, ou avança coisas ridículas, né? Como eu falei para vocês, se for nesse ritmo que os russos estão, vai levar 43 anos para tomar Donetsk. Não tem chance, vai precisar de 15 milhões de russos mortos para chegar na fronteira de Donetsk, não tem nenhuma chance deles conseguirem de fato, né? E por outro lado, os ucranianos estão se preparando e estão aguardando a vantagem tecnológica, a vantagem que realmente pode mudar a guerra, que seriam os caças mais modernos, né? Então aqui, ó, aqui é o blogger russo falando aqui, ó. Deixa eu falar só qual é o plano estratégico americano para os próximos 6 meses, né? E é lógico, ele quer dizer aqui que é o plano estratégico ucraniano, né? Só que vocês sabem, os russos gostam de dizer que estão lutando com o Ocidente, não estão lutando com a Ucrânia tem a ajuda do Ocidente, mas quem está lutando mesmo é a Ucrânia, né? Mas eles falam isso, né? Que seria o plano estratégico americano, mas não é, o plano estratégico ucraniano. Provocação através de ataques de links importantes na retaguarda, né? Os ucranianos têm feito isso, destruído depósitos de combustível e coisa e tal. Aumento do potencial de defesa de mísseis e defesas antiaéreas em toda a nossa fronteira. Eles já fizeram reconhecimento e conhecem todo o nosso país desde a década de 60, né? Bom, isso é verdade, os Estados Unidos conhecem mesmo. A Ucrânia conhece também, aliás, conhece até mais do que os Estados Unidos. Reconhecimento no solo é feito de todos os países da OTAN. Isso aqui já é viagem do cara aqui, aquela velho desejo dos russos de dizerem que estão lutando contra a OTAN, né? Aqui, ó, nos próximos 6 meses o trabalho será feito para destruir o resto das nossas defesas antiaéreas e complexos de defesa antiaérea. É mais ou menos o que está acontecendo mesmo. Eles serão colocados fora de ação usando as possibilidades que foram testadas desde o início de 2023. Né? Então os ucranianos fizeram vários testes para destruir defesa antiaérea no início de 2023, e eu não sei se eles estão se referindo aqui ao fato de que os ucranianos testaram que com o Patriot eles conseguem derrubar aviões russos. Né? A gente viu esse tipo de teste sendo feito lá em Briansk, sendo feito também na linha de frente. Aliás, os americanos confirmaram que o A-50 russo que foi derrubado sobre o Mar de Azov foi derrubado com o Patriot. Então eles já testaram isso, já viram que dá, né? Ou seja, o que os ucranianos estão fazendo? Eles sabem que a defesa antiaérea ucraniana consegue derrubar os aviões russos. Eles estão destruindo as defesas antiaéreas russas, estão botando defesas antiaéreas ocidentais ali na linha de frente. Olha só como é que a coisa vai mudar, né? Domínio aéreo é o que está fazendo diferença, o que vai fazer diferença nessa guerra. Os russos não têm isso hoje, né? Não conseguem manter, mas os ucranianos conseguem com equipamento ocidental. Aqui, ó, em 6 meses, quando as estradas estiverem lamacentas e a efetividade das forças de terra, tanto ucranianas quanto dos russos, diminuir, eles vão ter um enorme potencial para ataque com aviação. F-16 já terão sido entregues, e eles vão começar agindo a partir dos campos aéreos da Polônia, Alemanha, Finlândia, Suécia. Não sei se vai ser isso não, acho que vai ser na Ucrânia mesmo, mas enfim, não interessa. Em 6 meses vai ser muito difícil para os rapazes, como o tio Vânia, né, o Putin que eles chamam aqui, porque a aviação ucraniana vai começar a operar
e não importa de onde é que vão vir os pilotos. Estão dizendo que pode ser que os F-16 sejam pilotados por pilotos ocidentais, né? Ou seja, nós temos 6 meses para tomar decisões importantes e, apesar de tudo isso, nenhum campo aéreo nosso é protegido, né? Reclamando da destruição dos S-57. Pois é o que eu falo para vocês, essa é a estratégia ucraniana mesmo, né? Não desperdiçar recursos agora nessa guerra boba de atrito, deixa os russos ficarem tentando avançar, tomando uma cidadezinha ou outra de vez em quando, faz diferença nenhuma, e estão morrendo pra caramba, perdendo equipamento e coisa e tal, se desgastando à toa nisso daí, numa guerra que não vai fazer sentido, né? Quando realmente tiverem os F-16, tiverem os Patriot posicionados, tiver tudo pronto, aí, meu amigo, checkmate. É bom o tio Vânia dar um jeito mesmo de entregar essa guerra rápido, tirar as tropas dele rápido. Tem 6 meses para fazer isso. Eu concordo. Talvez não sejam 6 meses, tá? Eu tô vendo mais isso daqui mais para 2025, 2026. Mas em algum momento vai acontecer exatamente isso, né? E olha só que coisa curiosa, né? Os soldados de defesa antiaérea russo na Crimeia foram ordenados ou foram aconselhados a retirar seus familiares da Crimeia, né? Mandar para o Distrito Militar Sul, ali para Rostov-on-Don e coisa e tal, segundo o Atesh. O Atesh é um movimento partizão que tem gente infiltrada em um monte de coisa lá na Rússia, né? Então a tradução aqui fala aqui, olha só. Um soldado da defesa antiaérea russa recebeu uma ordem para evacuar famílias da Crimeia, né? Um agente do Atesh, então esse cara é um infiltrado do Atesh, que é parte do sistema de cálculo lá, que está estacionado em Osivinil, na Crimeia, deve ser uma cidade da Crimeia lá, diz que recebeu uma recomendação de comandantes para começar a evacuação das suas famílias para os campos militares no Distrito Militar Sul. Esse desenvolvimento coincide com a realocação da defesa antiaérea para Belgorod, o que vai deixar a Crimeia desprotegida, né, sem proteção. De forma paralela, as forças russas estão criando uma nova defesa, um novo grupo de defesa aérea para combater os UAVs usando o ZU-23-2, que indica uma reorientação e preparação para novos desafios de defesa. Mas o principal foco está saindo da Crimeia e indo para Belgorod. Olha só o que o cara está falando aqui, né? Os ucranianos vão usar justamente para destruir ali a defesa antiaérea russa e também os aviões russos, né? E, de novo, o pessoal começa a ficar preocupado com Belgorod, né? Para você ver como é que foi uma idiotice do Putin ter iniciado essa ofensiva ali em Kharkiv, né? Só mostra a incapacidade do pessoal. Eles estão muito preocupados, estão tirando a defesa antiaérea da Crimeia para botar em Belgorod. Realmente vem coisa por aí, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nada que a gente não tenha falado aqui nos últimos dias, não tem novidades. Aqui tem mais um propagandista russo reclamando que o ministro da Defesa russo juntou com um monte de empresário corrupto lá na Rússia para discutir produção de armamentos e coisa e tal. Está aqui a reunião dos empresários russos, deixa eu tirar minha cabeça daqui. Está aqui a reunião do novo ministro da Economia russo, ministro da Defesa russo, com os empresários corruptos, e o cara está preocupado porque os voluntários estão trabalhando 3 turnos para conseguir enviar ajuda para as tropas russas, e aparentemente só se juntaram com um monte de gente ruim, então não vai resolver nada do Ministério da Defesa russo. Pois é, né? Bom, isso daqui é um vídeo que mostra uma propagandista russo fazendo alguma coisa aqui, de repente explode uma granada no que eles estavam medindo. Estavam fazendo alguma demonstração, alguma besteira e coisa e tal, e acabou explodindo a granada e ferindo a equipe do propagandista russo, né? Pois é, bem feito. Os ucranianos estão falando que cada base aérea que tenha F-16 vai precisar de pelo menos 2 Patriot ou SAMP-T para fazer a proteção dela, né? Porque são as únicas defesas antiaéreas que conseguem conter esses mísseis, né, russos, né? E lógico, os F-16 vão ser muito visados pelos russos, né? Então é aquilo que a gente está falando, a Ucrânia está numa grande briga para conseguir mais F-16, tanto F-16 também, né? Mas também mais Patriot e mais SAMP-T aí para uso nessa guerra, né? Aqui, como eu falei ali atrás, os russos estão respondendo ao fato de que um oficial americano disse que a derrubada do A-50 russo foi de fato feita por um sistema Patriot, né? E aí o pessoal está falando aqui sobre os russos reclamando, né? Muito engraçado ver os caras reclamando aqui, né?
Se isso foi o caso, então a única questão que precisa ser respondida é qual a responsabilidade dos oficiais que colocaram o A-50 na zona de morte de um sistema inimigo de defesa antiaérea, né? Embora essa questão seja de claro retórica. Ou seja, o cara aqui está respondendo a essa questão dos oficiais americanos disserem que foi o Patriot também. Detalhe, isso era uma linha vermelha, era mais uma das linhas vermelhas que o Putin tinha falado, não porque se usarem o Patriot para derrubar avião russo no território russo, a gente vai usar bomba atômica e não sei o que lá, e vamos destruir a Ucrânia com bomba atômica, e mais uma linha vermelha que passou, né? E, bom, aí ele fala outras notícias aqui, mas aqui não tem nada de interessante, a gente já falou sobre isso aqui. Bom, como eu falei para vocês, uma boa notícia é o fato de que a administração americana retirou o ban que havia para fornecer armas para o batalhão Azov, né? Na verdade, agora é o regimento Azov do exército ucraniano. É uma história muito bonita, eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária, lá no início da guerra, né, em que eu explicava esse ataque russo contra o Azov, né? Muita gente tem essa ideia, não, Azov é um batalhão nazista da Ucrânia, coisa e tal. Mentira, não tem nada, as fotos que tem com bandeira nazista são montagem, não tem nada disso, nunca teve essa coisa. Foi um grupo, olha só, isso começou com torcida organizada em Kharkiv, tá? Os caras putos porque os russos estavam invadindo ali Donetsk em 2014 e resolveram se juntar e arrumar arma e montar uma milícia e conseguiram expulsar os russos de Mariupol. Imagina o quanto isso deve doer no Putin, né? As tropas russas, porque nunca teve movimento separatista no Donetsk, nunca teve esse tipo de coisa, isso é lorota. Eram tropas russas que estavam em Mariupol, e aí chega um grupo de torcedores com armas, né, uma milícia privada, e expulsa os caras. Quem libertou Mariupol foi, na época, o batalhão Azov, né? E justamente como prêmio por isso, o exército ucraniano absorveu essa entidade, né? Passou a ser parte do exército ucraniano. Hoje em dia é o 3º regimento ucraniano, que é o regimento Azov, né? Só que o Putin, muito chateado com esse episódio, fez uma campanha grande de propaganda para dizer que o Azov é nazista. E repara, como essa propaganda russa começou em 2014, ainda não tinha, as redes sociais ainda não estavam muito ativadas e coisa e tal, foi principalmente pela mídia tradicional americana. É o que eu falo para vocês, a propaganda russa, até tem propaganda russa no Twitter, nas redes sociais, mas a propaganda russa funciona muito melhor com a imprensa tradicional. A imprensa tradicional é o principal vetor de desinformação estratégica que existe, justamente porque é centralizado. Basta o Putin comprar alguém lá na imprensa americana e consegue publicar matérias. Tem um monte de matéria em várias revistas americanas, todas mais à esquerda, chamando o batalhão Azov de nazista, né? Aí mostrando fotos e coisa e tal, tudo montagem, as fotos, tudo propaganda, tudo desinformação russa. Que bom que a verdade prevaleceu. O batalhão Azov não tem nada de nazista. Bom, começou na Europa a Conferência para a Reconstrução da Ucrânia, lá na Alemanha, né? Então é justamente a discussão dos países da Europa de como é que vai ser o processo de reconstrução da Ucrânia depois da expulsão das tropas russas. Você pode achar que isso daqui eles estão adiantando a coisa, né? Não, poxa, mas o que estão discutindo? Mas é porque realmente a reconstrução da Ucrânia vai sair caro, né? Então eles já estão preparando todo o processo, certamente vai envolver os recursos russos que foram congelados na Europa e nos Estados Unidos, né? E talvez não seja uma coisa tão longe assim, daí a importância de já ir discutindo esse assunto no momento, né? Então, o Olaf Scholz ainda mandou um recadinho para o Putin nesse encontro. O Putin precisa entender que não haverá vitória militar e paz na forma de imposições, né? Ele precisa parar sua campanha brutal e retirar suas tropas. Foi o que ele disse nessa coisa. Concordo plenamente com Scholz nisso daqui. Putin tem que fazer isso rápido. Quem também falou sobre isso foi a Ursula von der Leyen, que confirmou que a Ucrânia já completou todas as etapas para o início da negociação na entrada da União Europeia. Eles querem iniciar essa entrada da Ucrânia na União Europeia antes de julho, porque em julho a Hungria assume a presidência rotativa da União Europeia, então eles não provavelmente iria vetar isso daí. Mas a gente ainda tem um mês de junho, até o final do mês de junho, para conseguir iniciar esse processo. Depois disso, a Hungria não pode fazer mais muita coisa e a expectativa é que a Ucrânia muito em breve seja aceita dentro da comunidade europeia, né? Além disso, ela também anunciou um pacote lá nessa conferência de reconstrução de 1,5 bilhões
do lucro dos ativos russos confiscados em julho, e isso vai para a Ucrânia, né? Ou seja, isso vai ser justamente para instalações ucranianas ali destruídas pelos russos. Excelentes notícias, não é mesmo? Infelizmente a gente tem uma notícia não só ruim, como vergonhosa para nós brasileiros. O corrupto pinguço que está na presidência da República ligou para o Putin para aprofundar a parceria estratégica entre Brasil e Rússia. Você sabe que o Putin está desesperado, né? Ele sabe que essa guerra está perdida e ele está tentando fazer alguma forma de conseguir uma negociação. Mandou navios para Cuba, né, para fingir que está criando uma nova crise dos mísseis em Cuba e coisa e tal. Os Estados Unidos não vai cair nisso, é lorota, é só um bando de navio velho militar russo em Cuba que não tem capacidade nenhuma. E agora quer também pressionar o Brasil como bom idiota útil, né, o Lula como bom idiota útil, sempre fornecendo cozinho para ditaduras comunistas. Pior que nesse caso é o cozinho do Brasil, não é o dele, né? Se fosse o dele, ele faz o que ele quiser com o cozinho dele. O Lula fica de 4 para o Brasil ajudar nessa campanha russa de pressionar os Estados Unidos. Felizmente, isso daqui é totalmente inútil, os Estados Unidos não estão prestando atenção nisso, não tem porquê, a Rússia já perdeu essa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.